Hoje eu quero atualizar vocês sobre como está a nossa vida aqui em Vitória, depois da mudança. Tem 3 meses que a gente tá morando aqui. E vocês sabem que a gente mudou pra cá buscando saúde, né? E eu vou relembrar um pouquinho da história pra vocês. A gente morou em Belo Horizonte durante 20 anos. Eu sou de Governador Valadares, meu marido é de Nanuque, Minas Gerais, cidades muito quentes. E a gente morou em Belo Horizonte, a capital, né, durante 20 anos, que a gente foi pra lá na época pra estudar, a gente não se conhecia. Moramos 20 anos em Belo Horizonte e sempre vivemos bem no clima de lá, ok? Ok. Belo Horizonte é bem mais frio do que Governador Valadares e Nanuque, mas tudo certo. Vivemos muito bem lá durante 20 anos. No último ano, a gente tinha muito desejo de morar numa casa por causa das crianças, para elas terem mais liberdade, poderem andar na rua de bicicleta e etc. Nós nos mudamos para uma casa no Alphaville, que é na cidade vizinha, né? Meia hora ali de Belo Horizonte. E todo mundo ficou doente ao mesmo tempo. O ano inteiro. Todo mundo muito doente com doenças respiratórias. Eram, no mínimo, 3 pessoas da casa doentes ao mesmo tempo. Era uma coisa absurda, gente. E o que aconteceu, né? Nesse um ano, a gente se exauriu, né? A gente ficou acabado, porque tava todo mundo muito doente. As pessoas vinham me dar dicas do tipo, sua imunidade tá baixa, é só uma fase, é porque as crianças entraram na escola. Eu sabia que não era aquilo, porque não tinha condição na vida daquilo que estava acontecendo. Era um vomitando, o outro com laringite, o outro com bronquiolite, e aí na hora que melhorava o outro começava com febre, e gente, era uma coisa absurda, tá? Então assim, eu sabia que tinha alguma coisa errada, e na minha opinião era o frio. Ou pelo menos o frio era o fator mais relevante, né? O mais importante, na minha opinião. Um dia eu tava conversando com a nossa osteopata e ela me disse assim, Carlinha, você sabe que problemas respiratórios, o melhor lugar pra se morar é perto do mar, né? Eu falei pra ela, isso foi no início desse ano, início de 2022. Eu falei, sério? Eu não sabia disso. E, gente, a gente nunca tinha tido problemas respiratórios, tá? Na verdade, tinha assim, o Gugu, ele tinha laringite, que é aquela tosse de cachorro que tem que tomar, tosse de cachorro que perde o fôlego, sabe? E ele tinha que tomar corticoide a cada 3 meses, mais ou menos. Então, o Gugu tinha isso, tá? Era o único problema respiratório que a gente tinha em Belo Horizonte. E, assim, me disseram, né, que isso era por conta de virose. E eu aceitei, né, a cada 3 meses isso, era péssimo tomar corticoide, mas o que eu podia fazer já que era virose, né? Hoje eu sei que não é só virose, pode ser uma alergia, por exemplo. Então, era assim, Belo Horizonte, nos mudamos pro Alphaville em Nova Lima, nossa vida virou uma tragédia. A nossa osteopata disse isso, olha, quem tem problemas respiratórios, o melhor pra se morar é na praia. Eu fiquei muito chocada com essa informação, porque eu nunca tinha ouvido falar. E fiz um post aqui no Instagram. Fiz um post e disse... Gente, falei, perguntando, né? Vocês têm alguma experiência de morar fora da praia, morar perto da praia e os sintomas respiratórios melhorarem? Me conta a experiência de vocês. Eu fiquei impressionada, porque foram quase 2.000 comentários no Instagram de relatos muito positivos, dizendo que no mar, próximo do mar, as doenças respiratórias, tipo, ficaram muito melhores. Claro que houveram os casos em que não houve melhora e tal, mas me chocou, assim, me surpreendeu muito positivamente ver que a maioria das pessoas melhoravam em lugares mais quentes e especialmente próximo do mar. E eu fiquei com aquilo na cabeça, isso no início de 2022, fevereiro de 2022 mais ou menos. A gente já tava há uns 6 meses aí com muitas doenças. E aí, então a gente ficou com aquilo na cabeça, né? E a minha sogra, a minha cunhada, né, a família do meu marido, elas moram em Vitória, elas moravam em Vitória. E Nanuque, a cidade natal dele, né, é bem mais próxima de Vitória, então ele sempre tem um parente vindo aqui, ele sempre tem um irmão vindo aqui, ele sempre tem um primo vindo aqui, então ele sempre desejou, meu marido nunca gostou de Belo Horizonte, ele tinha o desejo de morar em Vitória. Por quê? Por causa, né, das pessoas que ele ama, que sempre estão por aqui, e também porque aqui é mais quente, ele também gosta de calor, porque aqui tem praia, ele ama praia, quem não ama, né?
Poucas pessoas não amam praia. Então, nós continuamos, isso foi em fevereiro mais ou menos, como eu te falei, o post, né, das pessoas falando bem da praia. A gente ficou com aquilo na cabeça e passaram mais meses, passaram mais alguns meses, as nossas doenças continuaram, foram só piorando, piorando. E aí a gente começou a pensar na hipótese de vir pra cá, passar um tempo pra ver se a gente melhorava, sabe? Aí cheguei a olhar uma escola que aqui tinha escola, a escola que eu queria em Belo Horizonte não tinha vaga, e aqui a escola tinha vaga, a mesma escola que eu amo de paixão, que é uma escola internacional para os meninos. Então, assim, um dia, de repente, gente, então a gente olhou a escola, fez uma visita virtual, né? Eu adorei a escola. Aí, foi mais ou menos em maio. Um dia a gente surtou, assim, eu surtei, né, no caso. Que meu marido, por ele, a gente já tinha mudado pra cá há muito tempo, né? A indecisa era eu, na verdade. E aí um dia em maio, aquele monte de doença, bombinha, corticoide, antibiótico. Meu Deus do céu, nosso bebê de meses não parava de ficar doente, mas isso é outra história. Nosso bebê tava doente por causa de APLV, depois eu conto pra vocês isso. Falei, então tá bom. Então eu vou lá em Vitória, Vitor, vou olhar essa escola, vou lá dar uma olhada em apartamentos. O que você acha? Eu vou lá dar uma olhada, ver se eu gosto lá do clima. E ele me incentivou a vir, né? Porque ele já queria mudar mesmo. Então eu vim pra Vitória. Fiquei aqui uns 5 dias em Vitória. Olhei a escola, amei a escola. Olhei alguns apartamentos, umas regiões com minha sogra e tal. Adorei. Aí eu falei, vamos mudar então, né? Vamos mudar esse fim de semana mesmo. O que você acha? Ele falou, acho ótimo. Porque na verdade ele queria, quem não queria era eu, né? E só que aconteceu, meu pai me faleceu. Na sexta-feira que eu tava aqui, eu conversando com meu marido assim, vamos então vamos. Vamos vir com a cara e com a coragem esse fim de semana mesmo. E aí eu tive a notícia que meu pai faleceu e aí tudo mudou, né? Meu marido tava em casa com as crianças e aí tudo mudou. Eu tinha vindo sozinha pra Vitória. Aí ele veio, ele se organizou todo lá pra deixar as crianças lá. A nossa amiga, nossa melhor amiga, uma grande amiga nossa com o marido, né, a Cax, o Thiago, eles ficaram lá com os nossos meninos, ajudaram, né, as nossas funcionárias lá com as crianças. Meu marido veio pra cá, pra gente ir pro enterro do meu pai e tal. Bom, aí a coisa desandou, né? Aí nós tivemos que voltar pra Belo Horizonte e tal. Nisso eu muito doente, lembro que eu cheguei em Belo Horizonte, eu tava com uma sinusite, assim, apavorante, eu tomando antibiótico, todo mundo sempre assim, sempre muito doente, né? Bom, aí chegamos em Belo Horizonte, né, tivemos que voltar pra lá, pra ficar com as crianças, já tinham 5 dias que eu tava longe do meu bebê, eu já tava desesperada de saudade dele, e aí tudo se acalmou, não sei se eu vou mudar mais, não sei se é de Deus que eu mude e tal, pensamos, ficamos lá mais um mês. Mais um mês e meio, continuava cheia de doença, sinusite, catarro, dor de ouvido, dor de garganta, crise de menino ir pro hospital à noite, de madrugada, passar a madrugada no hospital, tudo que é tipo de problema que vocês puderem imaginar, alergia, pronto. E a nossa casa, assim, perfeita, né? Sem nada de alergia, todos os colchões novos, uma casa que tinha acabado de ser feita, casa perfeita, maravilhosa, dos sonhos. Não tinha nada que pudesse estar provocando alergia, sabe? E todo mundo doente. A gente comprou todos os edredons novos, maravilhosos, todos os colchões novos, todos os móveis novos, na verdade, né? A gente mobiliou a casa toda nova, capa pros colchões, tudo que vocês imaginarem, gente. Tudo novo, perfeito. Bom. Então, uns 40 dias depois que eu tinha vindo em Vitória passear, já era julho já, nessa época, deve ter passado uns 2 meses. Mais uma vez, eu enlouqueci um dia, eu lembro direitinho, numa segunda-feira à noite. Numa segunda-feira à noite eu não aguentava mais. Uma família de 5 pessoas o tempo todo doente, porque até eu e meu marido estávamos ficando doentes constantemente o tempo todo. Eram 3 pessoas da família ao mesmo tempo doentes o tempo inteiro. Quando não tinha nada respiratório, o menino começava a vomitar. Era uma coisa assim, sabe? Só que parecia... Eu não sei te explicar o que era. Era uma coisa absurda. E aí, uma segunda-feira à noite, eu falei com o Vitor, eu não aguento mais. Tô pensando seriamente da gente ir realmente pra Vitória. Ele falou, então vamos. Eu falei, então tá bom. Eu acho que eu animo. No outro dia a gente acordou às 7 horas da manhã, à noite os meninos passaram mal, acordamos às 7 horas da manhã. Eu falei, então vamos comprar passagem? Vamos. 7 horas da manhã, gente, pra viajar no mesmo dia.
Aí ligamos, tentamos comprar no site, a companhia aérea não liberou, porque o voo tava muito próximo, o voo acho que era tipo meio-dia. O voo tava muito próximo. E aí tivemos que ligar pra tentar comprar. Conseguiu comprar, acho que pelo telefone. E nisso, meu marido tentando comprar e eu fazendo a mala dos meninos. E aí eu ia trazer os dois, eu trouxe, né, os dois mais velhos comigo, que eles já iam começar na escola no outro dia. Aí o Vitor ligou na escola de manhã e perguntou: os meus meninos podem começar na escola amanhã? E eles falaram: pode. Ele perguntou: a gente precisa comprar uniforme, material? Eles falaram: não, pode vir e começar. E ficar esse 1 mês aí que vocês querem fazer de teste. Aí, minha filha, pronto. Aí eu fui fazer a mala dos meninos. Meu marido comprando a passagem de avião. E foi assim que a gente veio pra Vitória. Acordamos 7 horas da manhã, compramos as passagens. E aí, o nosso bebê tava muito doente. Mal conseguia respirar, de tão mal que ele tava. Não tinha como meu marido vir com a gente no mesmo dia. Ele tinha que levar nosso bebê no pediatra mais uma vez, né? Na tentativa de tentar resolver as milhares de doenças respiratórias dele dos últimos meses. Então a gente veio numa terça-feira pra Vitória, eu e os meninos viemos meio-dia num voo pra cá, com a mala de mão, as roupas da mão só. No dia seguinte eles já começaram na escola e na sexta-feira meu marido veio meu marido com o nosso bebê e a Meire, nossa ajudante, que é nosso anjo de Deus, que nos ajuda em tudo, que tá morando com a gente, veio também com a cara e com a coragem, falou que adora trabalhar com a gente, que onde a gente for ela vai. Ô, bênção de Deus. Então, assim, então a gente tá aqui, né? Desde julho, foi assim que a gente veio. Então, na terça eu vim com as malas, as nossas malas. Na sexta, meu marido veio com as malas dele, do bebê, né? E foi assim, ficamos aqui 1 mês numa casa alugada de Airbnb. Gostamos do clima. Na primeira semana, as doenças respiratórias acabaram. Todo mundo ficou bem, menos o bebê. Todo mundo ficou bem aqui em menos de 1 semana. Foi uma melhora absurda, absurda. Ficamos 1 mês, os meninos amaram a escola desde o primeiro dia. Foi uma coisa, assim, sensacional, porque na escola que eles usavam em Belo Horizonte, todo dia era reclamação pra ir, não queriam ir, reclamavam do lanche. Bom, amaram a escola, o clima, né? Melhoramos as doenças respiratórias. Ficamos 1 mês no Airbnb e decidimos, vamos morar aqui mesmo, porque realmente é outra vida. Outra vida, gente. Mas o bebê continuava doente. Então, alugamos um apartamento. E contratamos uma empresa de Belo Horizonte, uma empresa de mudança, pra trazer a nossa mudança pra cá depois. Mudança, assim, sem móveis, que a gente alugou um apartamento aqui já mobiliado. Então, assim, trazer as nossas coisas, né, nossas roupas que ficaram pra lá, que a gente trouxe só uma mala dentro do avião. Então, aí essa empresa trouxe tudo, trouxe as malas, panelas, roupas de cama, né? E os móveis ficou lá. E a gente vai vender a casa mobiliada. E foi assim, e agora a gente tá aqui há 3 meses e eu quero dizer pra vocês que a nossa vida aqui é outra, a gente tem saúde, tá muito, muito bom aqui. Não tá 100%. Nesse período todo nós descobrimos que as doenças do nosso bebê era por causa de HPLV, eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês depois sobre isso. Quando a gente trocou o leite dele, todas as doenças respiratórias dele acabaram. Ele ficou o primeiro mês do nosso bebê aqui, ele ficou todo doente do mesmo jeito, então o clima não ajudou em nada pra ele. Só quando a gente trocou a fórmula pro Nelcate foi que as doenças respiratórias dele acabaram, assim, 3, 4 dias ele virou outro bebê. Então eu queria fazer esse vídeo pra mostrar, pra falar isso pra vocês. Como que foi a nossa melhora aqui. Estar num clima mais quente, estar num clima de praia nos ajudou demais. Nós estamos 95% melhor. Nós ainda não estamos 100% melhor, tá? A minha voz ainda tá um pouco anasalada, eu ainda tô com catarro. Fui na otorrino aqui, ela me disse que eu estou com uma rinite crônica de muito tempo. Então eu creio que isso que eu tenho é um resquício do que veio de lá, né? Os nossos meninos também, o Edu, ele tá com uma dor, não é uma dor no ouvido, uma pressão no ouvido. Já levei no otorrino, já fizemos um tanto de exame. Ela disse que ele realmente tá com uma pressão no ouvido, como se ele estivesse dentro do avião. Isso já tem 1 mês, tá tomando remédio. Agora, essa semana ele fez raio-x, vamos voltar na médica. E eu observo que os meninos, eles têm uma tosse aqui a cada 15 dias, mais ou menos. Que eles tossem uns 2, 3 dias, tossem bastante a cada 2, 3 dias. E eu acredito que pode ser por causa do pó de minério que tem aqui em Vitória, né? Ou não, pode ser um resquício das muitas doenças que a gente veio do último ano. Então, assim, o nosso organismo ainda tem que curar, né, esse monte de doença que a gente teve aí nesse período. Mas a gente tá tão melhor aqui, gente, tão melhor, que a gente tá tendo tempo de se cuidar de verdade, né?
Então, nesses 3 meses aqui, eu tô fazendo academia, coisa que eu não conseguia fazer lá. Lá não tinha forças pra nada, mal pra comer. Então, E lá, nos últimos 2 meses lá, eu tava tão exausta que eu cheguei a contratar uma babá pra me ajudar com o nosso bebê. Então, a gente tinha ajudante da casa pra cuidar da casa, da comida. E eu cheguei a contratar uma babá, porque eu não tinha forças pra cuidar do nosso bebê. Sempre doente, né? Todo mundo doente. E aqui a gente não tem babá, a gente só tá com o nosso ajudante da casa que nos dá um apoio com o nosso bebê, né? E eu tô bem. Desde que eu cheguei aqui, desde o primeiro mês eu não malhei, né? Que eu tava aqui meio que de férias ainda. Mas desde que a gente alugou o nosso apartamento aqui, eu tô malhando. Eu tô conseguindo me cuidar pela primeira vez. Eu já fui no oftalmologista, olhar meu grau, que tá super ultrapassado. Já mandei fazer o óculos novo. Comprei a lente de contato nova do meu novo grau. Já fiz uma consulta com a ginecologista, ela me pediu zilhões de exames que eu nunca fiz. Mamografia, que eu já tô com 40 anos, né? Mamografia, ultrassom, densitometria óssea, um monte de exames. Então eu tô me cuidando. Já fui ontem na dermatologista, já fiz um ultraformer pra melhorar aqui a pele, vou fazer um botox mês que vem. Os meninos, já fui no otorrino, os meninos também, estamos fazendo os exames com os meninos. Os meninos também foram no oftalmologista, que já tinha um tempão que eles não iam. Graças a Deus tá tudo bem com o olho deles. Graças a Deus também tá tudo bem com os meus exames. Então assim, enfim, eu tô conseguindo organizar a casa. Inclusive estou atualizando nossos passaportes. Já fomos na Polícia Federal, já fizemos nossos passaportes pra gente viajar para os Estados Unidos, que a gente pretende viajar, né? Enfim, fazer alguma viagem no próximo ano. Vamos resolver agora a questão dos vistos. Algumas pessoas da casa têm visto válido, outros venceram. Então assim, a gente enfim tá conseguindo se cuidar. Enfim, a gente tá conseguindo, sabe, organizar um pouco a casa pra ver como que vai ser a vida aqui. Então nesses 3 meses de vida aqui em Vitória, eu tô amando. Primeiro, assim, a cidade é maravilhosa, uma cidade super pequena, tem 300 e poucos mil habitantes, gente. Uma capital que tem tudo, as melhores lojas, os melhores restaurantes, com 300 e poucos mil habitantes. Pensa bem, Belo Horizonte tem 2,5 milhões. Então, assim, o tempo que você fica no trânsito aqui, o tempo que você fica se locomovendo é muito menor. Eu amo isso, né? Porque minha cidade, Governador Valadares, tem 300 e poucos mil habitantes, mas só que não tem essa cara de capital, não tem essas lojas boas, restaurantes bons, né? Pelo menos não tinha quando eu morava lá, me perdoe se eu estiver falando bobagem. Então é isso, gente. Tá muito melhor aqui, graças a Deus, viu? Eu sei que não são todas as doenças respiratórias que serão resolvidas, né, com o clima mais quente. Tem gente que inclusive detesta calor, né? Eu sei que não são todas as doenças respiratórias que serão resolvidas com o mar. Mas eu agradeço muito os relatos de vocês, porque foi através daquele post com quase 2.000 comentários no início do ano de 2022 que me fez abrir o olhar de mudar pra cá, né? Eu não sei quanto tempo a gente vai ficar aqui, talvez daqui um ano a gente mude, talvez daqui um ano nossa saúde esteja perfeita, maravilhosa, e a gente queira mudar de novo pra Belo Horizonte, né? Vai saber. Eu só sei que nesse momento da nossa vida, graças a Deus, essa foi a solução, a porta que Deus abriu pra nós. E eu creio que Deus tem um propósito pra gente aqui, né? Ou em outro lugar, né? Eis-nos aqui, Senhor, pra gente ir e fazer grandes coisas aonde o Senhor tiver pra nós, viu? Então, graças a Deus, obrigada pela torcida. Eu vim contar pra vocês que, graças a Deus, está tudo muito melhor.